Olá, galera do X, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, aula 9, vamos dar sequência na nossa parte de função. Vamos terminar essa parte de função hoje, tá? Então, a professora vai explicar um pouquinho sobre a função afim e a função quadrática, apresentar para vocês as condições das duas, as definições das duas, e exemplos e comparações das duas, e vamos fazer alguns exercícios. Então, vou projetar aqui a apostila de vocês, da aula 9, vou fazer a explicação sobre função afim, vou fazer a explicação da função afim primeiramente, alguns exercícios, depois eu vou para a quadrática e a gente finaliza a aula comparando as duas. Vamos lá? Então pega sua apostila aí, seu caderno de anotações e vamos começar na nossa aula. Bom, nós temos a função afim, uma função onde o x depende do y, x maior vai ser meu y e assim por diante. A minha função afim, ela é formada por essa lei de formação, aonde eu tenho, né? Nós já até conversamos sobre isso. A minha variável e a minha constante, né? O meu termo independente que nós chamamos. Então, aqui, essa função, ela é definida afim quando ela tem essa lei de formação aqui, tá? Quando ela é composta por uma variável e uma parte fixa, um valor fixo, certo? Isso aqui vai me dar o valor de x e o valor de y, que é o meu par ordenado, aonde eu vou descobrir os zeros da minha função, que é conforme a gente está vendo na apostila aí, que é onde vai tocar os eixos, tá? Então, a minha função ela pode ser definida como crescente, decrescente ou constante, que é o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. A minha função, para ela ser constante, vou anotar aqui para vocês, ó. A função ela é denominada constante quando o meu a é igual a zero. Então, quando o meu a é igual a zero, a minha conta fica y é igual a b, onde eu tenho só o termo independente, que vai ser uma retinha paralela ao eixo x. Então, eu vou fazer um mini plano cartesiano aqui só para vocês entenderem. E aí, eu tenho aqui o valor de y, que é 3, por exemplo, e essa minha reta vai passar paralela ao eixo x. Eu tenho uma outra função que é denominada decrescente. Função ela é decrescente quando o meu a é menor que zero. Então, quando o meu a for menor que zero, eu vou ter assim, ó, y é igual a menos ax mais b. E aí, isso no meu mini plano cartesiano aqui, ela vai estar na direção contrária da crescente. Então, ela ficaria assim, ó. Ficou bem torto meu plano aí, mas só para vocês entenderem. E ela é crescente quando a é maior que zero, que vai ficar igual o meu exemplo aí, né? Ax mais b. E no meu mini plano cartesiano aqui, ela vai ficar oposto daquela ali, direção oposta. Certo? Então, eu tenho constante, crescente e decrescente. Eu posso também classificar minha função afim, além do que nós já vimos, né? A função ela pode ser par ou ímpar, mas aqui na função afim, a minha função afim, eu posso classificar ela também, além de constante, decrescente e decrescente, se ela é uma função identidade ou se ela é só uma função linear. Então, nós vamos ter lá, né? Para ela ser linear, vou pôr aqui embaixo, ó. Para ela ser linear, bom, vou começar então fazendo o meu x praticando aí. A função definida de reais em reais, eu tenho f de x, que é igual a 3x menos 1. Então, determine aí o f de zero. Olha só, pessoal, ele pode usar o termo aí para eu encontrar aí, especificando os valores de x, ou ele pode me pedir os zeros da função, que é os valores do x que vai zerar aqui, ou posso falar os interceptos, tá? Que é onde vai tocar o eixo x, onde vai tocar o eixo y. Aonde ele toca
o eixo Y, eu tenho que lembrar que é sempre, ó, toca eixo Y. Vai ser sempre no B. Então, aqui no caso, ela vai tocar no -1, tá? Então, se eu quiser só saber os interceptos, eu vou fazer para vocês os interceptos para não precisar fazer a tabelinha, tá? Então, olha só. Eu vou chamar, quando eu chamo o x de 0, o y dá o -1. Então, o y fica igual a -1. Quando o y é 0, eu vou achar o valor de x. Então, vai ficar menos 3x é igual a -1. X é igual a 1/3. Então, esses são os valores onde toca o eixo x e onde toca o eixo y. Se eu for desenhar o gráfico dessa função, aí, eu vou ter lá, né? Ele vai tocar no eixo y aqui no -1 e no x no 1/3. 1/3 é 0,3333. Vamos por aqui, ó. 1/3. Ele é positivo, certo? Aí eu vou olhar aqui no a. O a é positivo, então a minha função ela é crescente. Olha só como ela vai ficar. Ela vai ficar assim. Ai, Mari, mas eu queria achar mais pontos aqui. Então, você pode fazer aquela tabelinha lá, né? Colocar aqui, ó. Aqui eu só achei onde vai tocar os eixos. Mas se você quiser fazer a tabelinha para encontrar mais pontos, pode também, né? Então, aqui nessa tabelinha, como que você iria fazer? Você vai colocar valores para x, -2, -1, 0 e 1, pode ser? E vai substituir aqui, então vai ficar, ó. Vai substituir todo mundo aqui. Então, aqui o x é -2, aqui -1, aqui 0 e aqui 1. Então, aqui vai ficar -6 com -1, -7, -3 com -1, -4, -1, e aqui vai dar 3 menos 1, que vai dar 2. Então, a gente poderia pôr os pontos aqui, ó. Quer ver? Toda a tabelinha. Então, a gente pode pôr, quem quiser. Então, ele vai do -2 até o -7. Aí, esse aqui não vai dar pra pegar no meu gráfico aqui. Mas só pra gente ver que passa lá embaixo, ó. O -1 com o -4, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou bem mais pra cá. Vou aqui, ó. Tá? O 0 com -1 já coloquei e o 1 com o 2. Meio tortinho aqui, mas dá pra pegar. Bom, e a nossa reta ficaria assim, ó. Tá meio fora de quadro aqui. Pronto. Beleza, então, o gráfico dessa minha função, olhando o a, então ela é crescente, né? E aí eu termino essa parte aí. Nós temos na função afim a taxa de variação. A taxa de variação, ela vai ser uma média aritmética que a gente precisaria fazer de dois pares ordenados. Então, por exemplo, eu faço aqui, né? Delta y dividido por delta x. Então, eu pego dois pontos, por exemplo, aqui no y, -4, -7 com -4 e -2 com -1. Né? Faço a média aritmética disso. Divido um pelo outro e vou encontrar a minha taxa de variação. Na função afim, quando eu afirmo para vocês que a minha função é afim, eu não preciso fazer essa taxa de variação, porque ela vai dar sempre a letrinha A, tá? Então, a minha taxa de variação é a letra A. Mário, o que muda isso para mim? Quando eu não tenho a minha lei de formação e me quiser descobrir, tá? Então, aqui a professora fez quando eu tenho a lei de formação e quero descobrir o gráfico, os interceptos, os zeros da função. E agora eu vou fazer um exemplo ao contrário disso, quando eu tenho o gráfico e quero descobrir a lei de formação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer esse 6 aí do x praticando. Vou lá fazer 6 do x praticando. Depois nós vamos para a quadrática, tá? Tem bastante exercício aí no praticando para poder treinar os interceptos. Então, vamos lá, ó. Unicamp. Considere a função afim f de x é igual a x mais b.
o f de 4 é igual a 2. O que isso quer dizer? Que quando o x é 4, o y é 2. Informação importante, tem um par ordenado aqui, ó. Podemos afirmar que o f de 3 mais f de 5 é igual a f de 3 mais o f de 5. Vai ser igual a quanto? Pessoal, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou substituir o x por 4 e o y por 2. Então, vai ficar 2 é igual a 4a mais o b. Já achei minha primeira continha, que eu vou deixar ela aqui por um instante. E vou resolver essa aqui, ó. Quando o x é 3, a minha conta vai ficar assim, ó. 3a mais b. Quando o x for 5, minha conta vai ficar 5a mais o b. Certo? E é isso que eu quero descobrir quanto que é. Então, eu vou ter lá, ó. 3a mais b mais 5a mais b vai ser igual a quanto? Então, vai dar 8a mais 2b. Gente, presta atenção no seguinte. Vamos comparar essas duas contas aqui, ó. É como se uma completasse a outra. Então, eu vou reduzir isso aqui, vou pôr em evidência. A tabuada em que aparece os dois é na tabuada do 2. Então, vai ficar 2 que multiplica 4a mais o b. Certo? Igual a 0. Vamos pôr um igual a 0 aqui, ó. Que é o que a gente quer descobrir quanto que é, né? Só para poder organizar. Quanto que é o 4a mais b? Ó, eu sei quanto que é o 4a mais b. 4a mais b é 2. Então, aqui vai ficar 2 que multiplica por 2. Então, aqui o meu resultado vai dar 4. Então, o f de 3 mais o f de 5 vai ser igual a 4. Alternativa correta, a letrinha B aí, tá? Então, é importante eu olhar para o gráfico. E, Mari, mas e se ele me der um par ordenado e quiser saber a lei de formação? Vamos fazer um assim. Ó, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico da D, ó. Eu vou olhar ali. Ele tá tocando o Y no 2. Então, par ordenado 0 e 2. Tá tocando o eixo X também no 2. Então, par ordenado 2 e 0. Tá? Então, aqui é X e Y e aqui X e Y. A lei de formação é f de x igual a x mais b. Beleza. Onde está tocando o y vai ser o b, que é no 2. Tá. Então, quando o y for 0, o x é igual a 2. Então, o que eu descubro aí, ó? Quando o y é 0... Ó, quando o y é 0, o x é 2. Então, eu encontro isso aqui. Vou separar letras e números. Portanto, eu sei que o a é menos 1. Muito bem. Então, vamos continuar aqui na nossa função quadrática, né? Onde a minha lei de formação muda um pouquinho. Ela muda um pouquinho, né? Então, agora ela vai ser ax ao quadrado mais bx mais o c. Certo? O que eu tenho aqui nessa lei de formação? Eu tenho uma função do segundo grau, chamada de quadrática, né? Aonde eu tenho 3 termos, certo? E aí, eu vou descobrir a mesma coisa que na função afim. Os interceptos, que são os zeros da função. Aonde vai tocar no eixo x. Para descobrir aonde vai tocar no eixo x, eu tenho lá, né? Eu vou chamar o y de 0. Então, quando o y é 0... O x, eu vou resolver aqui por delta e bhaskara ou por soma e produto. Por delta, quando o delta é maior do que 0, ela toca o eixo x em 2 pontos, que é no x1 e no x2. Quando o delta é igual a 0, ela toca o eixo em 1 ponto, onde o x1 é igual ao x2, tá? Então, eu resolvo o x1, já encontro o x2 quando o delta é igual a 0. E quando o delta é menor que 0, ela não toca o eixo x.
a parábola fica flutuando, tá? Uma equação do segundo grau, uma função quadrática, o gráfico dela fica uma parábola, que é o que nós podemos ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só, tenho dois exemplos aqui, ó. Ela vai me dar uma parábola. Olha aqui, onde toca o eixo x em 2 pontos, toca o ponto y num ponto só. Aqui no caso, ela vai tocar sempre o y no C, né? Diferente da afim que tocava no B. E quando o delta é igual a 0, ó, ela toca num ponto só. Dá pra perceber isso aqui, certo? Muito bem. Para que eu possa identificar se ela é crescente ou decrescente, da mesma forma que na função afim, eu vou olhar o A, tá? Então, se o A for positivo, a concavidade dela é para cima. Então, eu brinco, né? Se ela é positiva, eu tenho dinheiro na conta, então eu tô feliz. Então, concavidade para cima. Quando a concavidade dela é para cima, a minha parábola vai até lá embaixo para depois voltar a crescer. Então, eu tenho ponto de mínimo. Quando o A é negativo, a minha parábola tem concavidade para baixo, então eu não tenho dinheiro no banco, eu tô triste. E a minha parábola tem ponto de máximo. Olha aqui, ela vem igual uma montanha-russa, sobe, 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 chegou lá no máximo, ela volta a decrescer, certo? Então, é o contrário. Então, para eu achar o ponto de máximo, vou pôr até aqui, ó, barra mínimo, né, que é o mínimo, eu vou achar as coordenadas do vértice. Coordenada do vértice é o x do vértice e o y do vértice, que eu encontro por uma equaçãozinha. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Certo? Então, por exemplo, tem muitos exercícios que a gente pega para resolver e que ele fala só, sabendo que essa fábrica atingiu seu ponto máximo de produção quando x era igual a quanto? Então, ponto máximo, ou vendendo quantos produtos ou depois de quantos dias. Ponto máximo e ponto de mínimo, eu não preciso nem resolver a equação do segundo grau. Eu só aplico isso aqui, tá? Ai, Mari, mas aqui tem delta, então eu vou ter que resolver o delta. Não necessariamente. Você pode sim fazer por delta, ou você pode olhar para a equação, substituir o b e o 2a, substituir o menos b sobre 2a, porque é só olhar na conta, né? E aí o valor que der aqui no x do vértice, você substitui o valor de x aqui e encontra o y do vértice. Então, é interpretação, tá? Dependendo do que o exercício está pedindo, tem necessidade de resolver tudo. Dependendo do que ele está pedindo, não tem necessidade alguma, certo? Então, a professora vai fazer um exemplo aqui, igual eu fiz da função afim. Eu vou pegar uma função quadrática, vou achar os interceptos e vou fazer o gráfico dessa função para vocês terem uma noção maior aí e acabar comparando com a função afim, certo? Então, deixa eu virar minha folha aqui. Pois bem, vamos lá. Ó, eu vou escolher essa primeira do x praticando aqui, né? Ele pede para que eu complete a tabela de pontos notáveis da função. Depois, utilize as informações da tabela para esboçar o gráfico de uma função. Então, eu vou pôr essa função aqui do lado, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Beleza, aqui eu tenho a opção de fazer por delta e Bhaskara ou por soma e produto. Vou fazer dos dois jeitos para vocês verem, tá? Bom, se eu for fazer por delta aqui, eu tenho o quê? Vamos substituir aqui, né? Vai ficar o b ao quadrado menos 4 vezes o a, vezes o c. O a é positivo aqui. Delta, então, vai ser 64 menos 60. Então, o delta é igual a 4. Beleza, achei o delta. Agora, eu vou fazer o x1 e o meu x2. Vou fazer o Bhaskara. O Bhaskara, nós sabemos que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b, ó, menos, ele já é menos. Então, vai ficar mais 8 com mais raiz de 4 dividido por 2 vezes 1.
Então, o x1 vai ser 8 mais raiz de 4, que é 2, dividido por 2. Então, vai ficar 10 dividido por 2, que vai dar... Opa, 10 dividido por 2, que vai dar 5. Pensei na resposta, coloquei ali. x2. Só vai mudar o sinalzinho daqui, ó. Então, vai ficar 8 menos 2 dividido por 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, eu achei aqui o x1. Vou aqui, ó. Então, o x1 é igual a 3 e o x2 é igual a 5. Tanto faz a ordem. Beleza. Se eu quisesse fazer por soma e produto, vou anotar aqui, ó. A soma tem que dar o sinal trocado do B. Então, se é menos 8, tem que dar mais 8. E o produto tem que dar 15. Então, eu tenho que pensar. Multiplicação de dois números que vai dar 15. Adição desses mesmos dois números que vai dar 8. Então, eu tenho que pensar lá, né? Como os dois são positivos, se eu fizer 5 mais 3 vai dar 8 e 5 vezes 3 vai dar 15. Portanto, eu confirmo que o x1 e o x2 é 3 e 5. Ai, Mari, mas isso aqui tá fácil, né? Tá fácil porque a gente já tinha feito aqui, tá? Mas vocês podem fazer isso aqui para não ter que fazer a conta inteira. Só posso usar soma e produto quando o meu A for igual a 1. Se o meu A for maior que 1, eu tenho que fazer por delta e bhaskara ou reduzir a minha função, tá? Então, vamos lá. Vou pôr esses pontos no gráfico. Antes disso, eu só vou achar o x do vértice e o y do vértice aí, tá? Como eu já achei tudo, eu vou pôr aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui na parte de cima, que dá. Aqui cabe, ó. O x do vértice, ele vai ser o menos b, então menos com menos vai ficar mais, sobre o 2a. Então, vai ficar 8 dividido por 2, que vai dar 4. E o y do vértice, vai pegar um pouquinho da minha parábola aí, mas enfim. O y do vértice vai ser o menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 4 dividido por 4, que vai dar menos 1. Então, aqui eu tenho o par ordenado 4 e 1. 4 e menos 1, desculpa. Que é o ponto de mínimo dessa minha parábola. Mari, como você sabe que é o ponto de mínimo? Porque o meu A é positivo, então essa minha função é crescente. Então, eu vou ter concavidade para cima, igual essa aqui, ó. Então, vamos lá, vamos colocar esses pontos no gráfico. Vou pegar a caneta aqui. Vou colocar primeiro onde toca o eixo X. Então, toca no 3 e toca no 5. Aonde toca o eixo Y, ele toca aqui, ó, no C, no 15. Toca lá no 15. E o ponto de mínimo, 4 e menos 1. Deixa eu pôr aqui, peraí. Então, vou pôr lá, né? Quando o x é 4, o y é menos 1. Achei aqui. Aí, pessoal, olha só. Esse ponto de mínimo, se eu passar... Quer ver? Deixa eu até passar uma de amarelinho aqui. Se eu passar uma reta aqui, é como se eu tivesse um eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele me fala exatamente aonde vai passar o outro ladinho da minha parábola, tá? Então, a minha parábola vai ficar assim, ó. Presta atenção. Ó, eu faço até uma relação assim, ó. Do jeito que eu marquei aqui, vai acabar pegando um pouquinho essa resolução. Eu vou até pôr uma folhinha aqui pra não atrapalhar, ó. Só pra tampar. Pra vocês conseguirem acompanhar o meu gráfico. Pronto. Aí eu faço assim, ó. Eu penso assim. Presta atenção na minha explicação, ó. Aqui tá o 8, né? Aí, olha só. Do eixo Y até essa coordenada do vértice, ou o vértice da minha parábola, tem 4 unidades. Então, essa outra abinha da minha parábola vai estar 4 unidades à direita. Então, o que eu vou ter que fazer? Ele vai aqui nesse 8, ó. No 8 e na altura do 15. Então, se eu quiser fazer bem bonitinho, eu vou ter que marcar esse ponto, 8 e 15. Vai ficar assim, ó. Claro que quando vocês vão desenhar o gráfico dessa função, não tem necessidade de fazer ela certinha, até porque nós vamos fazer ela à mão livre, então dificilmente ela fica bonitinha, tá? Ela fica meio torta. Agora eu vou ligar os pontos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha só.
Só para vocês verem que aqui é como se passasse um eixo de simetria, tá? Então, tudo que eu tiver da curva desse lado, eu tenho que ter do outro, ok? Ah, mas eu preciso achar esse ponto também? Não, não precisa, tá? Tem aluno que faz até aproximadamente a mesma distância, tá bom? Mas só para vocês entenderem o quanto isso é importante. Então, eu achei aqui, ó, o ponto de mínimo, porque ela é crescente. Achei os interceptos, onde toca o eixo X, onde toca o eixo Y. E finalizei o meu gráfico aí, finalizei a minha parábola, ok? Muito bem, vamos terminar a nossa aula então, fazendo igual nós fizemos da função afim. Então, agora eu vou analisar um gráfico e vou tentar achar a lei de formação, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Aqui, pessoal, ó, eu tô na página de vocês 34, tá? Então, tô na página 34, vou fazer esse exercício aí, o exercício 7, tá? Quais informações eu tenho que observar? Eu vou anotar tudo que eu consegui tirar do gráfico. Então, primeiro, eu sei que quando o x é 0, o y, ele toca o eixo y aqui, ó, no -3. E eu sei também que ele toca o eixo x, quando o y é 0, no -2. Tá tocando o eixo x em um ponto só, não é? Então, aqui, ó, toca um ponto no eixo x. Se toca num ponto é porque o delta é igual a 0. Portanto, o x1 é igual ao x2. Informação importante. Ela ataca com cavidade para baixo. Então, o A é negativo. O A é menor que o 0. Outra informação importante para eu encontrar aí também. Eu tenho também o x do vértice e o y do vértice, que no caso aí é o ponto de máximo, porque como ela é decrescente, né? Que é esse ponto aqui. Então, ela vem, chega no máximo e começa a decrescer. Que é onde o x é -2 e o y é 0, tá? Então, também é outra informação importante. Então, vamos lá. Eu tenho a minha lei de formação, né? Que na função quadrática, nós utilizamos a forma canônica, que a gente fala, né? Ou forma abreviada. Forma canônica ou forma fatorada, nós chamamos, tá? A minha lei de formação tem que ter esses 3 termos, certo? Então, o que eu vou ter que considerar disso tudo aqui? Deixa eu ver se eu coloquei todas as informações. Coloquei. Pessoal, isso aqui tem várias formas de fazer, tá? Isso aqui, essa forma canônica que eu vou fazer, é uma maneira de você não ter que ficar decorando fórmula, tá? Mas tem como fazer também substituindo pelo x do vértice e o y do vértice. Fica um pouquinho maior a conta, mas também dá, tá? Vou mostrar nessa aula de hoje aqui, nas próximas aulas eu faço mais exercícios para vocês disso. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho que descobrir o A primeiro, certo? Então, para que eu consiga descobrir o A, eu vou fazer a forma canônica. Vou pôr aqui, ó, canônica. A forma canônica é uma formulinha que eu tenho que entender que é assim, ó, é o x menos o x do vértice, que é o x1, né? É o x menos o x1 e o x menos o x2. Como o meu x1 e o meu x2 é igual, vocês vão ver aqui que vai dar a mesma coisa. Então, aqui vai ficar x menos... Quem é o meu x1 ou o meu x2 aqui? É -2, certo? Então, aqui vai ficar -2 e aqui é a mesma coisa, ó. Então, isso aqui vai ficar como? X mais 2, que multiplica x mais 2. Portanto, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado. Certo? Então, eu já sei que isso aqui vai me dar um quadrado da soma. Se eu resolver isso, ele fica x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu sei que é isso. Eu sei que a minha conta, então, é A que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 4. Certo? Eu já sei isso. Tudo bem? Quem que é meu C aí na conta? O meu C é onde toca no eixo Y, é no -3.
não é? Então, o que eu vou fazer aí agora para substituir? Olha só, presta atenção. Eu vou pegar agora, assim, ó, que aqui tem que ficar igual ao C. Vamos pôr assim. Como se eu trouxesse C pra cá, o Y, né? Na continha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse par ordenado, tá? Então, quando o C é menos 2, o X é 0, né? Então, vai zerar toda essa parte aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, eu vou pôr até na forma reduzida aqui, ó. X mais 2 ao quadrado. Vou fechar aqui. E aí, eu vou substituir. Vai ficar... Então, eu vou substituir aqui nesses valores. Então, olha só, pessoal. Eu vou pegar esse par ordenado aqui, ó. Onde o x é 0 e o y é menos 3. Então, eu vou substituir aqui o y no menos 3. Desculpa a minha rasura aí. E o x é 0, certo? Então, vai ficar menos 3, que é igual... 0 mais 2 é 2. Ao quadrado vai ficar 4a. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo, ó. Eu acabei de achar o a. Posso deixar assim ou colocar 0,75a. Tanto faz. Beleza? Então, eu achei o a. Eu já tenho a minha lei de formação aqui no centro. E já sei quem é o c. Então, vamos montar ele aqui para ver como que ficou minha lei de formação? Então, ó, eu vou voltar lá, né? Eu achei o a. Eu vou voltar lá no menos 3 quartos, que é o a, que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 4. Certo? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Tá? Vai ficar menos 3x ao quadrado, menos com mais é menos 12x, mais com menos 12, tudo isso dividido por 4. Esse aqui não divide, então ele vai ficar mesmo menos 3x ao quadrado sobre 4, vai ficar uma fração. O 12 dividido por 4 dá 3x e o 12 dividido por 4 de novo, que vai dar 3. Essa é a minha lei de formação. Para gerar esse gráfico, essa é a minha lei de formação. Mari, tem como eu saber se minha conta tá certa? Tem como saber. Gente, essa daqui deu um pouquinho... Gente, essa deu um pouquinho de trabalho por conta do estilo do gráfico, mas vocês vão ver que vai ter umas que é bem mais simples, a gente vai praticar mais isso. Para saber se a conta sua tá certa, o que você vai precisar fazer? Resolver o delta e bhaskara aqui para ver se seu delta vai dar 0 mesmo e para ver se seu x1 e x2 vai dar menos 2. Então, se eu for resolver delta aqui, só para mostrar para vocês, ó, vou pôr aqui, ó, uma prova real. Vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Aí vai ficar delta é igual 9 menos. Menos com menos é mais e mais com menos continua menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Que dividido por 4 vai dar 9. Então, o delta vai dar 0. Deu 0, já bateu minha primeira condição. Então, o x1 vai ser igual ao x2. Então, vamos ver se tá certo aí. O x1 vai ficar menos b, no caso vai ficar mais 3, mais 0, que é raiz de delta, né? 2 vezes o a, que é menos 3 quartos. Então, vai ficar aqui, ó, 3 sobre 1. Divisão de fração, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Então, aqui vai ficar 6 quartos, invertido vai ficar menos 4 sextos. 3 vezes menos 4, menos 12, que dividido por 6, menos 2. Olha lá, gente, bateu com as condições do meu gráfico. Muito bem. Ó, para essa aula eu mostrei a forma canônica e a forma fatorada para vocês. Das próximas aulas que nós vamos fazer ao vivo, a professora vai trazer outras condições, tá? Como substituir no x do vértice, y do vértice. E aí vocês veem como vocês acham mais fácil, ok? Então, vamos praticar aí. Faz alguns exercícios pra gente trazer e discutir um pouquinho algumas dúvidas na próxima aula, ok? Um beijo e até a próxima.